Olá, pessoal, voltamos para mais um vídeo depois de muito tempo sem gravar, né? Foi, gente. A gente voltou hoje num dia especial, mas antes da gente falar sobre isso, a gente vem justificar, Pedimos desculpas, por foi muita coisa favor. acontecendo. Os últimos vídeos também saíram com muitos erros também, porque a gente passou um apavoro aqui com a questão da internet, cara. Foi um mês praticamente para finalmente ligarem a nossa internet. Então, assim, a gente estava tentando de todas as formas gravar, editar para poder postar para vocês, mas olha, ele ficava 20 vezes tentando, né, amor, fazer Teve o a último edição. vídeo, o último vídeo que eu postei para agora aqui no YouTube. Demorou 3 dias. Eu comecei a tentar lançar ele no domingo, aí não consegui, segunda, terça, e foi quando ele saiu para vocês. Mas deu um aperto, nossa, só, que coisa chata. Foi muito difícil, gente. Então, pelo inconveniente, pedimos desculpas e esperamos que agora, com a nossa internet instalada, tudo certinho, a gente possa voltar aqui com a rotina de gravações para o canal, soltando aí os vídeos para vocês com mais frequência. E neste tempo de ter acontecido isso, da internet, de instalar, aconteceu muitas e muitas coisas. Já comecei a trabalhar, mas isso é um papo para outro vídeo. A Mar ainda continua no trabalho Trabalhando dela. ainda. Então, assim, tem muita coisa ainda para contar. Ainda tem os vídeos, o vídeo do carro para fazer e várias outras coisas. Mas hoje é É um um dia vídeo especial, especial. né? Hoje a gente está comemorando, a gente está chegando no marco de um mês de Portugal. 30 dias, hoje dia 10 de dezembro, não sei o dia que vocês vão assistir esse vídeo, mas hoje dia 10 de dezembro faz exatamente um mês que a gente chegou aqui de volta. O nosso segundo mês, o nosso segundo primeiro mês de Portugal. Nossa segunda primeira vez comemorando uma data importante aqui. E a gente decidiu fazer esse vídeo, né? Ao invés de a gente falar sobre as outras coisas que depois a gente vai gravar para vocês, a gente veio, assim como da primeira vez e deu bem certo, a gente veio gravar esse vídeo para fazer para vocês um parâmetro geral de quais foram as nossas impressões neste primeiro mês aqui em Portugal. Agora já tendo uma bagagem maior, né? Não só bagagem Brasil, mas já tendo uma experiência aqui. Isso, e começando lá da nossa viagem, né, assim, da nossa impressão de quando a gente chegou em Portugal. A gente veio com receio de que teria um outro cenário por conta de leis que foram mudadas, coisas que foram, né, alteradas na questão de Nessa questão imigração. desses 2 anos, né? É uma preocupação com relação a ter ficado algum tempo fora, mais de 6 meses fora com a minha residência. Então a gente já chegou com esse receio, né? E voltar a Portugal e também voltar à nossa cidade, a cidade que a gente escolheu para morar da primeira vez, e a cidade que a gente continua morando a partir de agora, foi uma coisa surreal. Não sei, para você, como que você se sentiu quando a gente pisou aqui em Portugal, não só em Portugal, foi em Porto que a gente chegou, mas aqui em Viana do Castelo. Primeiro ponto, então, que a gente vai levando, vamos falando por tópicos para facilitar. Então, o primeiro tópico foi a primeira impressão de chegada aqui de novo. Eu, particularmente, a hora que a gente chegou em Portugal, que eu desci no aeroporto, eu fiquei muito eufórica, assim, meu Deus, sabe, inacreditada que eu estava aqui de novo, porque quando eu saí daqui, quem está acompanhando o nosso canal sabe que o que a gente passou aqui não foi brincadeira. Quando a gente foi embora, a gente não tinha intenção de retornar para cá, não tão cedo, né? Não que a gente não tivesse, porque a questão também que a gente sempre fala, por conta das crianças, estudar, fazer faculdade, mas de início a gente não tendencionava a voltar para cá tão rápido. Então, assim, foi aquela coisa de, caraca, não acredito que eu tô aqui de novo. E aí a gente fazendo o trajeto aqui para Viana, sabe? Caramba, eu olhava os caminhos assim, e eu, ao mesmo tempo que eu lembrava de já ter feito esses caminhos, e eu lembrava do sentimento de quando eu estava voltando, que eu não pensava voltar tão cedo, e aí também os vídeos todos que a gente assistiu durante esses 2 anos, porque aí a gente já estava no planejamento de voltar para cá, então a gente começou a consumir de novo as coisas que a gente consumia antes, né, no YouTube, e assim, foi uma sensação de, nossa, que euforia. Quando eu cheguei aqui, na nossa região, eu virei a chave. Aí bateu na hora do tipo, ao invés de falar, nossa, eu tô aqui de novo, foi tipo, o que que eu tô fazendo aqui de novo? É. Nossa, sabe, veio tudo, porque o local é um gatilho. Por mais que a gente goste daqui, também foi aqui que a gente passou todos os problemas que a gente enfrentou, né? Então, assim,
são dois lados, é um contraste muito grande do que você sente pelas duas situações, sabe? Por você gostar do lugar, muito, tanto é que a gente decidiu voltar para cá, apesar de tudo que a gente passou, mas isso não anula tudo que a gente viveu. Então, assim, não vou mentir para vocês, o primeiro baque foi tipo, nossa, o que eu fui fazer da minha vida? Por que eu fui inventar isso de novo, sabe? E eu demorei, assim, alguns dias oscilando entre esse sentimento, assim, bem sufocante mesmo, também, né? as crianças também, mas, assim, nos primeiros dias foi mais difícil, aí depois ficou uns dias mais tranquilos, depois ficou de novo, passei uns 2 dias mais difíceis também, até que normalizou. Então, assim, para mim agora, se eu for fazer um parâmetro, primeiro mês 2023, primeiro mês 2025, dessa vez foi muito melhor, porque da primeira vez que eu vim, eu não consegui ter um momento de aceitação 100%, nenhuma vez, eu não consegui, já falei isso aqui em outros vídeos, não é segredo para ninguém. É de pertencimento. Não, eu não conseguia sentir nada disso, nem por um momento aqui em Portugal, da minha primeira estada aqui, eu me sentia em casa, eu me sentia bem, sabe? Foi arrependimento do começo ao fim, sofrimento do começo ao fim. Dessa vez, apesar de ter tido esses episódios, assim, do gatilho atacar minha ansiedade muito com essa questão, no geral, eu estou bem. Eu tô bem, eu acho que eu passei um primeiro mês, um saldo positivo. Tá trabalhando. Tô trabalhando, que eu decidi que eu ia fazer tudo diferente dessa vez, o que eu não consegui e o que eu não quis também fazer da primeira vez, porque sim, 90% foi porque eu não conseguia. Mas teve a sua parcela também de eu estar reclusa e eu não queria aceitar nada, igual ele tá falando, eu não queria viver Portugal, então... tinha aquela questão que esses bloqueios que você teve da primeira vez foi também, aí começava a criar empecilho, tipo, eu não posso nesse horário por causa disso, disso, Exatamente, disso. não quero, porque eu tenho que ficar com as crianças o tempo todo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, não dá. Então, dessa vez eu vim para cá e falei, eu vou ser totalmente diferente. Então, assim, o emprego que eu tô trabalhando, como já comentei com vocês, não é um trabalho fixo ainda. Se Deus quiser, agora com a virada do ano, outras oportunidades surgirão, mas eu estou muito grata por esse trabalho que eu estou fazendo, porque ele é na minha área, ele está me angariando conhecimento, experiência, enriquecendo o meu currículo, e claro, a gente ainda consegue ajudar, né, com a parcela financeira também. Então já dá outra sensação, outro sentimento, outra coisa pra gente que está chegando. E você começa a amar, ela começa a interar com a sociedade portuguesa, porque da primeira vez não conversava tanto com tantos portugueses, né? Não tinha essa Tudo bem que os questão. portugueses com quem eu tenho conversado são todos são miúdos. São no máximo, eles têm no máximo 11, 12 anos, mas ainda assim isso é muito enriquecedor. E para mim, eu acho assim, que eu não tive essa questão igual tu teve como que fala? Da crise muito forte, né? Do impacto, estou voltando, porque mesmo, igual eu sempre falo com ela, eu sou bem desapegado dessas coisas, então assim... A gente é bem diferente nisso, porque eu sou extremamente apegada às coisas. Desde pequeno, eu cresci e assim, fazendo vários outros tipos de mudança lá também, mas eu acho que eu mudei bem mais vezes, então a questão de adaptação em locais diferentes, isso dele morar longe da família já há muito tempo. Isso já facilita pra caramba. Então, tenho 2 irmãos, tenho sobrinhos, tenho minha mãe, meu pai. Então, assim, a gente não é uma família que se reúne sempre. Então, isso facilita, né? Logicamente que a gente sinto falta dos meus pais. Claro. Mas o que eu tinha medo de voltar era o período de que a gente voltou, que era o período de outono, que na minha cabeça a gente tinha aquela sensação de quando a gente saiu do Brasil, a gente chegou na primavera e sentiu frio. Ponto número 2, gente, dos tópicos, aí a mudança de clima brusca. E aí, assim, então eu não vou adentrar muito nisso, mas essa era a minha preocupação, era de chegar aqui e ter esse impacto, era basicamente isso. O local que a gente retornou para morar não me afetou tanto, porque quem realmente, logicamente que foi a família que passou pelos apuros, mas que afetou psicologicamente, foi a parte da Má. Então, assim, eu senti muito a questão da pressão para dar certo, né? A gente fez o nosso planejamento e desde o Brasil ela me acompanhou bem de perto isso, eu ficava pressionado, eu falei, meu Deus, não vai dar. A gente oscilou muito no nosso planejamento quando estava lá, não porque a gente duvidava de se a gente ia ter coragem de fazer, mas eu tipo assim, a gente já fez isso uma vez, a gente sabe o quanto é difícil. E parece... Será que vai dar certo? Será que vai dar? E parece que quando você tem a experiência do local,
aí sim você tem, aí você tirou aquele brilho do, nossa, O estou na deslumbre, né? Europa. Então você já sabe que já É tá na dia a dia, é Europa, vida comum. que você já viveu aquilo e você tem que fazer dar certo. Então, assim, isso que me afetava desde o Brasil, e aí quando a gente fez essa planilha, quando a gente fez todas as elaborações, eu fiquei mais tranquilo. Mas era isso que me afetava. Então, mas assim, eu tinha prazo de fazer aquilo dar certo. Então, ela precisava trabalhar, eu precisava trabalhar, e a gente tinha uma margem de que se a gente precisasse trabalhar até tal tempo que A era gente que a tinha gente podia. uma data limite, a gente precisa estar os dois trabalhando até X data. Isso. E aí isso me deixava assim. Mas de resto, Parte do nosso assim, planejamento, muito bem feito aqui pelo profissional, gente. e de resto, assim, foi tranquilo para mim. Quando a gente fez o caminho, eles vieram em outro veículo, eu vim com as malas, mas quando o carro estava passando nesses locais, cara, foi muito nostálgico e bom. Eu passei do lado da fábrica que eu trabalhava e veio coisas boas. Não tive, só tive esse impacto mesmo A de gente coisa. é legal porque a gente tem visões muito diferentes disso, né? Com relação ao clima também, a gente fala sobre isso, gente, porque isso é relevante, tá? Quem vai fazer imigração, pense na época que você vai se mudar, porque, gente, é uma mudança muito grande. Não é um friozinho. Não, e assim, a gente vem de Santos, né? Uma região onde agora em dezembro tá um calor insuportável, tá batendo, já deve estar perto de bater os 40 graus, você já não teve dias assim. E você chega aqui, assim, nos primeiros dias que a gente chegou aqui, estavam 4 graus, 5 graus. E assim, já explicamos para vocês que a gente mora numa região onde não tem, a nossa casa não tem aquecimento central, então assim, aqui dentro é o clima que tá aqui dentro, assim, às vezes não faz muita diferença lá de fora, não. Isso aqui, ó, essas cortinas aqui é tudo São vidro. cortinas, aqui a cortina é fininha, não é nem, aqui tem essa diferença, tá, gente? Não sei nem se vocês, no Brasil, eu não sabia, então não sei se todo mundo sabe, mas existe cortina de inverno e cortina de verão Você aqui. deve ter muito lá pro sul. Pode ser que na região sul, não conheço a região sul, mas pode ser que tenha. Assim como os edredons. Aqui existe o edredom de verão, edredom de primavera, edredom de inverno, porque é grau de temperatura, de sensação térmica. Aí a gente Então aqui nós comprou não de temos. inverno para usar no verão, para usar A na gente, primavera. exato, a gente compra de inverno que é para viver. E assim, as roupas que a gente tem de inverno no Brasil não servem para cá. Não serve. Não adianta que não dá. A gente até se vira algumas coisas, mas não dá. Então, assim, era o receio de chegar nessa época, porque da primeira vez, voltando à comparação, primeiro a gente chegou na primavera, E teve. sofremos tanto. Sim, aí teve o verão, aí o nosso corpo acostumou, a gente conseguiu viver Portugal ali legal, fizemos algumas viagens, mas chegou o outono, inverno e aí a gente foi sentindo. Agora não, a gente chegou já com tapa na cara do Pé na outono. porta e soco na cara. Tipo, teve semanas que estavam 4 graus. Eu tava com medo, porque se a gente sofreu chegando na primavera, que estava uma média de 10, 12 graus, e começou a aumentar, e a gente sofreu demais. Aí depois, quando a gente já tinha uma experiência aqui de vivência, já tinha um tempo aqui, a gente sentiu a temperatura baixando. Ainda assim, nessa época do ano agora, em dezembro, quando a gente morou aqui da primeira vez, a gente já estava sofrendo assim. A gente já não ficava mais na sala da nossa casa. A gente só ficava no quarto porque é onde tinha um aquecedor. A gente comprou um aquecedor a gás, porque é mais econômico, né? Você utiliza lá a botija de gás, não gasta da energia. Então a gente vivia ali dentro do quarto. Nenhum de sabe? nós. E isso também afeta, sim, o seu emocional e o seu psicológico. As crianças, porque você não nós. tá bem dentro de casa, você não tá confortável dentro da sua casa, sabe? Então isso é ruim. E dessa vez eu tô sentindo... E eu tô muito surpreendida com isso, porque nós já passamos o outono, praticamente tá acabando o outono, tem mais do que 10 dias de outono. O inverno está chegando, nós já tivemos dias de 3 graus, 2 graus aqui, e assim, eu tô sentindo frio, mas eu não tô sentindo um frio, assim, que tá me afetando, dando um sofrimento emocional, psicológico também, como eu tava tendo da primeira vez, sabe? É um frio suportável. A gente sente muito frio, mas aqui, tem dias que tá muito gelado, que gela o nariz, gela a nuca. Fica com o rosto fica gelado dentro de casa. Mas se você tá bem agasalhado, a gente entendeu que isso aqui é necessário. Compramos, que esses aqui são da sala, gente. Compramos 2 cobertores que ficam aqui na sala, fora esses que a gente forrou o sofá. Compramos esse tipo de vestimenta, né? Que são esses casacos que é para ficar em casa mesmo, que eles parecem cobertor, só que é de vestir. Da primeira vez, pra gente ficar na sala, pra gente ficar... Nossa, cara. Assistindo uma TV, né, que era um local onde que a gente até falava, não, a gente tem que preparar a sala, foi essa a ideia que a gente levou para o Brasil, tem que ficar na sala, colocar ela confortável para a gente ficar,
A gente levava um colchão, um monte de cobertor. 2, 3 Nossa, cobertores, e se colocava o vestia, aquecedor, ficava vestido desse jeito, e e não mesmo dava, assim saindo fumaça da boca não dentro de dava. casa. Tanto é que quando a gente retornou para o Brasil, o cômodo da casa que a gente mais amava na nossa casa, que a gente mais investiu, foi na sala, porque a gente Exato. passou tanto tempo longo, sem poder curtir, assim, de assistir uma televisão no seu sofá confortável, que a gente fez isso no Brasil E aqui a e gente vamos fazer aqui consegue. Aqui também. a gente está passando Aliás, já um está, tempo bom. a nossa sala aqui, a gente está bem confortável, ainda tem outras coisas que eu quero colocar, mas tá Praticamente bom. assim, a gente está ainda montando nossa casa e a gente usa mais 2 cômodos, né? Que é aqui, logicamente, já a cozinha, mas os 2 cômodos que a gente usa é a sala e o quarto, que a gente vai dividindo. E é uma coisa que a gente não conseguia. Verdade. Então, não dava esse ânimo. Agora eu não sei se a gente já acostumou ou não, mas tem dias que tá calor, tem dia que tá muito frio, varia e tá chovendo. Quando chove fica menos frio, né? Quando chove é sempre inversamente proporcional. Quando chove faz menos frio, quando tá um dia lindo faz mais frio. E se você tá pensando em se mudar para Portugal, para outro país da Europa, se for de uma região mais quente, então se prepara. Não compre muitas roupas assim. Eu não vejo necessidade de Se comprar for um muita lugar mais roupa. frio, no caso, não? Hã? Mais frio ou mais quente? Não, se eles moram no lugar mais quente no Brasil Ah, e vêm para sim, e vem cá. pra cá nessa época de frio, Então não compre muitas que é o nosso caso. roupas do Brasil para cá, de inverno, mas separe um montante para comprar aqui. Que vale a pena gastar comprando aqui. Você vai encontrar coisas que servem melhor para o inverno daqui, claro, e com um preço melhor, né? Se possível, isso é uma outra dica, se você, mesmo com filhos ou não, mas é uma dica boa, que eu acho que é o que também ajudou a gente naquela época. Venham pela primavera mesmo, porque você vai É uma pegar o boa inverno. época. Por quê? Primavera você vai pegar o saldo do inverno. Então você vai pegar muita roupa barata de inverno nas Aí dá para já lojas. abastecer a casa para o inverno que virá no final do ano com preços infinitamente melhores do que quem já está vivendo a estação. Isso aqui, ó, quando a gente comprou da primeira vez, estava 10 euros. 10 euros. Dessa vez já estava quase 30. Tava 30. Então, assim, vai estar mais barato depois, com certeza. Quando acabar o inverno, começar a primavera, porque é assim que faz. É assim que todo mundo faz, de comprar as coisas dos No final das saldos. estações, né? Então, E sim, os saldos aqui edredom, super funcionam. exatamente. A gente comprou várias coisas, vocês viram aí nos vídeos. Terceiro ponto. Terceiro ponto, Vamos falar sobre as crianças, né? sim. Porque eu acho que isso é muito importante para as famílias que vêm com filhos. Da primeira vez, eu senti que a adaptação, eles são crianças diferentes, né? Meus filhos, eles são bem diferentes de personalidade. A nossa menina ficou mais, assim, foi mais difícil para ela no início, porque nós também já comentamos aqui em vídeos anteriores que ela sofreu muito na primeira escola. Foi um primeiro impacto muito ruim, porque ela já estava indo para o primeiro ano, né? Ela iria iniciar o primeiro ano naquele ano, e ela teve que ir para uma pré-escola aqui em Portugal, muito distante da nossa casa, porque foi o único lugar que a gente encontrou vaga. Ela foi para lá porque a gente chegou aqui na primavera, era final do ano letivo, então ela não podia ir para o primeiro ano ainda, porque estava terminando o ano, e ela também não podia, a gente não queria que ela ficasse sem, a gente colocou eles na escola a título de eles se adaptarem, porque já era final do ano, seria bom para eles conhecerem, fazerem amigos, enfim. E aí o único lugar que a gente teve aqui é muito, 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 muito difícil vaga no pré-escolar, porque não é obrigatório, então fica muito mais difícil. E foi o único lugar que a gente colocou ela, e foi um choque muito grande de realidade, porque a forma de tratamento, né, a cultura portuguesa de educação é muito diferente da nossa do Brasil. Então, assim, foi um processo de adaptação para ela bem difícil. A gente queria que eles fossem para a escola porque ainda faltavam 3 meses, né, para vir realmente as férias. E aí depois mais 2 meses de férias, era muito tempo para eles ficarem sem estudar, então foi o que a gente fez, mas ela não teve uma experiência bacana. Já o Miguel não, assim que ele entrou para a escola, quando deu uma semana, ele já estava totalmente adaptado, ele já estava adorando a escola. Ele tinha um amigo dele que era o melhor amigo, que morava no mesmo prédio que a gente, eles iam e voltavam juntos. E como a gente estava nessa época, que estava começando a esquentar o clima, então assim, a vibe do lugar muda, então eles iam jogar futebol, iam pra praia, iam andar, iam ficar juntos, então assim, a adaptação dele foi super tranquila, foi super boa, a dela foi um pouco mais difícil. Só depois das férias é que ela entrou na escola, em outra escola que a gente mudou, e aí realmente ela gostou da escola. Ainda assim, não foi fácil no início, mas o que eu posso dizer de parâmetro para agora? Eu acho que agora, eles um pouco maiores,
eles já têm um entendimento diferente do que eles tinham naquela época, porque essa mudança de idade deles, ela tinha 6, agora ela tem 8, e ele tinha 11, agora tem 13 para 14 e ela quase 9. Muda muita coisa nessa época, né? Ele já está com uma cabeça um pouco mais amadurecida nesse sentido. Miguel praticamente é outra criança, ele saiu daqui criança e voltou adolescente, né? Então, assim, hoje eu percebo que a adaptação dele está sendo um pouco mais lenta, né? Então, assim, se eu como mãe, agora falando abertamente como mãe, de mãe para outras mães, quanto mais cedo você conseguir fazer, se você tem a intenção de imigrar, de se mudar, de iniciar sua vida do zero em outro lugar, quanto antes você fizer isso com seus filhos menores, eu acho que é mais fácil. Eu acho que quanto mais tempo passa, mais eles criam raízes, mais eles criam vínculos, eles fazem amizades, eles começam a namorar, eles começam a viver. Então, assim, é muito difícil. E o nosso fato da gente ter ido, voltado e voltado de novo para cá, num muito curto período de tempo, porque foram o quê? 3 anos, né? Que a gente estava lá, voltou para cá. Ficou aqui 1 ano, voltou para lá, ficou 2 e agora voltou de novo. Isso mexeu muito com eles. E isso mexe muito com eles, mexe muito com a gente também, comigo principalmente, porque eu fico 100% de olho nesse sentimento da adaptação deles. Então eu tô tendo o máximo de paciência para entender, né? Essa época o Miguel já estava 100% bem, com 1 mês aqui, já não pensava, não queria saber de Brasil. Hoje em dia ele ainda é muito ligado lá com os amigos, com a moradinha e tudo mais. Manu também. Para ela, eu acho que agora está sendo muito melhor, porque ela já está na escola que ela gosta, mas ainda assim essa adaptação não é fácil. Ela passou coisas aqui que ficaram na cabecinha dela e que agora eu estou trabalhando isso nela. Afeta até hoje, até recente, né, da passeio. Agora, exatamente, é isso que eu estou pensando, justamente por esse exemplo. Ela passou um episódio aqui num passeio, que ela foi fazer, e assim, não foi um maus tratos, ela não sofreu maus tratos, mas as pessoas aqui em Portugal, culturalmente falando, deles, eles são extremamente diretos com as coisas, às vezes eles não têm muito jeito para falar. Eles deixam os miúdos, né, desde sempre, autônomos. Sim. Então, assim, eles esperam... Que eles sejam, né, que eles saibam tudo, assim, não tudo, mas que eles saibam se virar, né, que eles saibam o que fazer. E o jeito deles de tratar é assim, o deles, eles falam direto, não é assim, claro, gente, eu não tô romantizando falta de educação, tá? Existe muita gente sem educação e que se usa disso para ser sem educação. Mas existe a falta de educação e existe o jeito. E existe o jeito. O que eu tô falando aqui é realmente desse jeito natural que eles têm. Você só não fala que o brasileiro muito direto. É mais receptível. Exatamente. E eles são assim. Então, uma funcionária da escola, ela foi colocar o cinto de segurança num passeio e ela não conseguiu fechar o cinto sozinha, e a funcionária falou na frente de todas as crianças no ônibus, mas não consegues colocar o cinto, não sei o quê, não sei o quê. E a minha filha é aquela criança sensível, né, e tudo, e ela ficou com vergonha e com medo, e aí ela traumatizou. E aí essa semana tivemos um passeio, Portugal todo, as escolas estão fazendo passeio agora antes de virar, antes de entrar o recesso, que é para ir para o teatro. E todas as escolas de Portugal não sei, mas aqui da região de Viana, todas estão fazendo esse passeio. Viana não só, porque, né? Está tendo um festival de teatro agora, então eles incentivam muito essa questão da cultura. Sim, isso é importante. Então tem muitos desses direto passeios. Tem, né? E aí ela ficou com isso na cabeça e foi chateada para a escola, chorou. Foi muito difícil para mim também vê-la naquela situação, mas eu também não podia acolher no sentido de tipo, tá bom, você não precisa ir. E por fim, porque esse não era obrigatório, mas vão haver os que são. E se eu deixo ela ficar agora, eu não estou ajudando ela, eu estou alimentando isso nela. Né? E a gente conhece também, ela sempre, até no Brasil, ela falava, não quero, e depois se arrependia. Então é a questão ali de mostrar. E era um passeio legal, então a gente não queria que ela perdesse aquele passeio. Ela realmente teve esse trauma, e no final de tudo, quando ela chegou em casa, ela falou que amou. Foi super legal. Aí eu falei, como é que foi o trajeto? Ela falou, foi a melhor parte. Né? Porque, a gente sabe, a gente já foi criança, a excursão, a coisa mais legal que tem na excursão é o ônibus, muito mais legal do que o passeio em si. Então, assim, eu acho que foi muito difícil no dia, eu chorei muito, eu voltei para casa transtornada. Mas eu sabia que era o certo a fazer por ela, ela precisava enfrentar isso para ver que podia ser melhor, né? Que nem todas as pessoas vão tratá-la de um jeito diferente. Claro que tem pessoas e pessoas, enfim. Mas então, no geral é isso. Eu tô achando que a adaptação deles está sendo um pouco mais lenta dessa vez, então a gente está com uma dose de paciência a mais. Mas assim, no geral,
Não é ruim, eles têm dias mais difíceis e tal, mas estão bem nas escolas, estão acompanhando muito bem, a gente tem retorno de todos os professores deles, 2 nas escolas, e estão falando bem deles, eles estão conseguindo acompanhar as atividades, as lições, até mesmo as provas, claro, com algumas dificuldades, então precisamos reforçar aí o estudo, mas eu acho que o principal é isso, eles estão indo bem na prática e essa parte de emocional é que está sendo um pouquinho mais lenta, mas com calma melhora. Tópico 4, os preços. Como estão os preços em Portugal? Assim, quando a gente chegou da primeira vez, eu acho que o primeiro impacto são os valores, número que tem ali que você vê, não o valor convertido, porque todo mundo já fala de conversão, de tudo. E também nada que a gente pense assim, em cima do salário mínimo. Não, é você bater teu olho numa etiqueta bater e ver... 0,90, 0,50. É um choque. É um choque muito grande de você comprar roupas de dois dinheiros, né? Porque eu falo assim, porque até chegar na parte que a gente vai começar a falar sobre. Era da primeira vez a gente via aquilo, eu falei, caraca, a gente até esquecia que a gente estava trazendo um dinheiro do Brasil, que era o nosso real, para gastar em euro. É perigoso até, né? Porque você se deslumbra, às vezes você vai, nossa, é tão barato, vou comprar. E o impacto é tão grande. Então, assim, a gente viveu aquilo, a gente, né, fez as nossas compras na época e realmente as pessoas já naquela época falavam, ó, não tá, tá mais alto do que do ano passado. E a gente, não, pô, tá normal, tá barato pra caramba. A gente não tinha uma referência. Nossa referência era anterior de números para número, comparando número para número. Eu ainda não vi aqui, em 2023 tinha aquelas promoções no supermercado, eu ainda não vi aqui, tá, gente? Se ainda existe, vocês falam. Que lembra que falava assim, hoje os preços estão igual o IVA de 2020, lembra que tinha Agora teve uma época que logo que a gente chegou, IVA. um pouco antes da gente chegar, eles estavam fazendo o IVA zero, lembra? Mas aí, isso aí a gente já tinha naquela época e tinha. Agora eu não sei. Tinha esse outro que parava anos anteriores. Né? IVA de 2017, IVA de 2020. Tinha uma coisa assim, ainda não vi aqui. O IVA é o imposto, tá, gente? Isso. Que é aqui de Portugal, que se paga em cima dos produtos. E aí tem épocas e tem descontos que realmente você tira aquelas taxas. Diferencia muito. E fica muito ok. E nessa volta, cara, aí sim a gente começa a ver Você nota a mudança. O supermercado realmente está caro. Quando a gente tinha voltado de Portugal para o Brasil, a gente continuou vendo os vídeos de Portugal. E aí a gente via o vídeo de compra e falava, caro tá aqui no Brasil. Lembra? A gente falava desse jeito. Porque subiu aqui, mas lá no Brasil, se aqui subiu, tipo, 10%, lá subiu 30%, 40%, 50%. Então sim. A gente ainda, né, com a cabeça de quem tá morando lá ainda. Mas assim, caro tá aqui, que a gente gasta X e tal, mas quando a gente volta e a gente tem uma referência de que a gente já morou aqui, de quanto que realmente vale o euro e o tanto que a gente rala para conseguir, a gente vê que realmente tá caro. Não é um caro assim, oh meu Deus do céu, mas é um caro... É um caro que já faz uma diferença, né? Porque como ele disse, da primeira vez a gente não tinha nenhum parâmetro. Agora a gente tem. E não é um parâmetro Brasil-Portugal, um parâmetro Portugal mesmo. A gente já morou aqui, a gente sabia quanto a gente pagava 2 anos atrás nas coisas e quanto a gente está pagando agora. Agora, quando você vive, né, que você trabalha, você recebe, você vive na moeda do país, você começa a ver o valor que ela realmente tem. Né? Embora aqui o poder de compra ainda seja... Não dá para comparar com o poder de compra do Brasil, realmente nesses 2 anos houve um aumento considerável nas coisas, sim, não só no mercado, mas nos arrendamentos também subiu muito, sabe? No geral, no preço das coisas em geral. Até mesmo no preço das roupas. Agora ele tá falando, a gente chegou aqui da primeira vez e tinha roupa de 1 euro, de cêntimos, agora já tá assim. O que era de 1, agora já tá 3, 4. Então, assim, num montante geral, né, num orçamento familiar, isso faz uma diferença. De cêntimo em cêntimo vai ficando caro. Vai ficando caro. A gente nota quando tem um montante mesmo, que igual compra de supermercado. A gente consegue comprar coisas que a gente quer comprar, a gente não fica na vontade aqui, a gente ainda não ficou, isso eu não vou comprar agora. Mas quando a gente vê o somatório... Tem coisa que a gente pensa, hoje não convém. Igual você fala, a gente mora aqui, então não preciso sair comprando tudo desesperado. Sim. Mas quando se soma tudo, a gente vê realmente a diferença. Logicamente que a gente sabe quanto... A gente já estipulou mais ou menos quanto que a gente deve gastar por mês.
E é aquilo, a gente vai vivendo, faz umas comprinhas, é igual no Brasil, em qualquer lugar. O supermercado é em qualquer lugar, né? Você vai lá, compra, repõe e vai. Mas se nota. Tênis, a gente viajou para alguns lugares para ver outlet, né? Para ver Sim. tênis. Não, eu já até comentei, não achei o outlet. E assim, Ah, a gente falou, né? Considerando o preço cheio, né? O preço real das coisas e o quanto põe no outlet, ok, é um preço realmente, é uma promoção boa. Mas pra gente que tá chegando ainda não é o ideal. porque, igual o Amar falou no vídeo anterior, aqui em Portugal se recebe, né, na maioria dos trabalhos, o subsídio de Natal e o subsídio de férias. Subsídio de férias, geralmente, as fábricas e os locais aí todos, geralmente dão em agosto. Então, você recebe aqui um salário cheio em agosto. Não é como no Brasil, que é um adiantamento de salário. Não, Não se perde. você recebe um salário de férias. Então, você pode usar para gastar, comprar, viajar, aquilo, porque no outro mês você vai receber normal ali o seu trabalho, não é um adiantamento. E tem também o subsídio de Natal, que seria o 13º nosso, realmente, lá do Brasil. Que também você recebe inteiro, ou seja, então, durante esse ano, as pessoas que trabalharam o ano inteiro tiveram essa oportunidade Condições de de guardar. guardar para ter esse dinheiro para gastar. Porque já Então, sabem, as épocas de saldo são sempre as mesmas. Então, vou guardar uma parcela aqui das minhas férias, porque quando chegar em novembro vai sim. vir a saldos. Um tênis de 100 euros vai estar 60, tá barato, muito barato, é um desconto E não é um tênis grande. qualquer, é um Nike, é um Adidas, é um Nike. Puma, né? São tênis de marca. Exato. Você encontrava ali uns tênis, a Mari me mostrou uns tênis lá de 20 euros e tudo, mas não era do meu estilo, não era o que eu queria. E realmente tu vê essa diferença, realmente tem um valor, mas assim, não é para Para o qualquer um. imigrante recém-chegado, né? Você tem que saber entender o seu momento de vida. Quando você está chegando, você tem que procurar coisas que realmente estejam dentro ali da sua. Até você estabilizar, a sua família tá certinha, no eixo, você tem que dar uma segurada. Mas já pro ano que vem, quem sabe? Sim, o que a gente focou foi as coisas de casa, e realmente quando a gente se tocou que a gente estava chegando no período que ia até a Black Friday, casou certinho, Aproveitamos. né, que a gente mudou para aqui Aproveitamos para muito. casa e a gente precisava realmente colocar algumas coisas para comprar. Vocês podem até pensar, pô, compraram bastante coisas supérfluas. Não, eram coisas que a gente precisava, e agora realmente a gente tem uma casa funcional. Foram previamente anotadas, a gente criou listas do que a gente ia precisar, e é o que a gente também comentou isso em vídeos anteriores. Tudo que a gente precisava, a gente comprou e a gente colocou ali, fez um planejamento financeiro certinho de quanto a gente ia gastar. E a gente acabou gastando muito menos por conta das Black Fridays e dos saldos. Tópico número 5, para a gente fechar essa lista. Seria as considerações finais aí de todo esse balanço que a gente fez da primeira vez e agora. Olha, assim, eu sou muito suspeito para falar, eu amo Portugal, de verdade. Eu nunca imaginei morar fora do Brasil. Nunca tive esse desejo desde pequeno, tipo, eu tenho que morar fora, como muita gente tem, que já faz 18, 20 e vai embora. Eu gosto bastante do meu país, né, o Brasil, e também amo viver aqui em Portugal. E não é por questão de status, não é por questão para falar que estou na Europa, não, porque graças a Deus, tirando algumas passagens ruins que a gente tivemos, né, na altura de 2023, eu conheci pessoas legais, pessoas boas aqui. No meu trabalho tem pessoas boas, né? A gente recebe comentários bons de portugueses, desejando que a gente seja bem-vindo, Sim. que a gente tenha sorte e tudo. Isso é muito gratificante. Eu gosto de sair na rua e ter uma segurança. Eu gosto de estar ali e precisar de sacar um dinheiro, e vou sacar um dinheiro no meio da rua e não precisar olhar para os lados. Então, essa sensação que a gente tinha no começo, quando a gente chegou, da primeira vez, é uma sensação confortante, sabe? De você estar numa rua e não precisar se preocupar. Você pode estar mexendo no seu celular, né? Quando a gente saía lá na rua no Brasil, para quem é português e não conhece, não tem só coisa ruim também no Brasil, mas é porque como a gente cresce no local e que realmente é perigoso, a gente de fato é, e eu acho que qualquer país também tem suas violências, suas coisas, problemas, seus né? problemas.
Mas a gente é obrigado a crescer em alerta. A gente cresce aprendendo a se proteger, né? A gente é ensinado pelos nossos pais, que os pais Sim, ensinaram, sim. que a gente tem que, né? Sempre vai ter alguém querendo levar vantagem em Às cima vezes da você gente. até mora num lugar, numa cidade mais tranquila, mas você é cultural, isso é nossa cultura. Você já cresce com seus pais falando, não pode mexer com o celular no meio da rua. Isso. Olha, presta atenção, não é para conversar com as pessoas assim, né? Toda essa questão de você se manter em segurança. Não, e é isso, para mim, que realmente muda, não questão de política e tudo, porque muito tempo eu não sou mais vinculado a esse tipo de coisa. Mas é a questão da segurança, é um impacto muito bom. Eu amo Se essa sentir sensação. seguro, né? Tipo assim, eu sei que, tipo, quando ela sai, ela vai estar segura, né? Logicamente, pode acontecer outro tipo de coisa, mas eu fico tranquilo. No Brasil, eu não ficava tranquilo. Se ela sair, eu ficava enchendo o saco dela toda vez para saber se ela estava chegando ou não. Ela da mesma forma. Se eu não chegasse no meu horário, também já ficava preocupado. Miguel, Manuela. Então, é assim. Na minha cabeça, as crianças são um grande exemplo, não saíam sozinhos para nada. Miguel aqui vai e volta da escola, como todos os adolescentes, todas as crianças fazem. E é normal, tipo assim. E lá não, a gente morava em frente à escola e eu não curtia, não. Desde a primeira vez que ele vai pegar, ele já sabe como que pega, porque ele já fazia isso da outra vez, mas é normal, é estranho. Eu acho que quem é brasileiro e está assistindo do Brasil, talvez vai achar, mas coisa à toa, não. Tipo assim, a gente acorda, ele se arruma, ele sai da casa e a nossa cabeça não tá, nossa, será que ele já chegou no ponto? Será que ele já chegou na escola? Minha preocupação com ele, por exemplo, é assim, eu falo para ele assim, ó, me avisa quando você estiver no ônibus, que é tipo assim, perdeu o ônibus, chegou atrasado ou não. Não é aquela preocupação de, meu Deus, faz meu filho chegar bem na escola, não deixa ninguém chegar perto dele acontecer nada. São outras preocupações que a gente tem aqui. E isso eu já vi de outras pessoas falando a mesma coisa, e é realmente verdade, gente. Você não tem esse tipo de preocupação. É muito estranho, depois que você se acostuma com isso, tanto é que no nosso retorno para o Brasil, eu fiquei 20 vezes mais neurótica do que eu era, porque aí de repente eu saí de um lugar onde eu estava super tranquila, e aí eu ter que mudar minha chave, que eu estava de novo no Brasil, e tipo, não, aqui não é assim, então eu fui ficando com mais medo ainda das coisas. E para você, assim, um resumo que você... Um resumo de tudo. A Marcela que esteve aqui em 2023 não é a Marcela que está aqui em 2025. Não sou, hoje eu estava até falando isso com uma amiga minha. Não sou a mesma pessoa. Não poderia ser, porque se eu voltasse aquela mesma pessoa, eu ia provavelmente sentir as mesmas coisas que eu senti antes. E você largar o seu país, a sua pátria, a sua cultura, os seus costumes, a sua comida, o seu lugar, os seus cheiros, as suas visões, a sua família, os seus amigos, e você mudar toda a sua vida, você colocar tudo isso dentro de uma mala para começar tudo do zero, você tem que estar muito forte. Você tem que ser forte, você tem que saber que você vai precisar tirar força de onde você às vezes não vai ter para você conseguir fazer dar certo. Não é fácil, não é brincadeira. Então, foi algo que eu trabalhei muito em mim desde que a gente decidiu voltar. Eu tive que fazer uma reformulação interna muito grande. E eu só tô vendo que, graças a Deus, eu estou conseguindo agora que estou aqui. Porque, né, eu pensava nisso no Brasil, e aí, como eu disse, na hora que eu cheguei aqui, eu tomei esse baque de, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui de novo? Bateu tudo aquilo de novo, e eu senti aquela pessoa de 2023, mas eu falei, eu não vou deixar você passar. De agora pra frente é outra coisa, é outra história. Eu tô de novo aqui em Portugal, sim, eu tô de novo aqui nessa cidade, sim, mas eu não vou fazer tudo igual. Agora vai ser tudo diferente, porque é o que ele falou. A gente sente uma pressão de tipo assim, tu fez isso de novo, cara, tu fez uma imigração de novo, não é possível. Não é mudar de cidade, gente, mudar de casa, mudar de país, de continente, é outra vida, você começa tudo do zero de novo. A gente tinha uma vida tranquila e estável no Brasil. Então assim, a gente abriu mão disso, a gente tem que fazer valer a pena. Tem que valer a pena. Você não pode abrir mão da sua vida, das pessoas que você ama, do lugar que você nasceu e se criou à toa. Não dá. Então eu tive que mudar isso. E então, assim, o meu resumo geral é que eu estou muito feliz de poder estar aqui falando para vocês que eu estou bem. Que eu estou feliz de ter vindo, que eu estou feliz de ter tentado, que eu estou feliz de ter tido coragem junto à minha família, que eu sempre fui, sempre disse isso para eles três. Minha família é a minha vida, eu dou tudo por eles, eu faço qualquer coisa por eles. Nós adultos, não precisávamos ter vindo para cá para tentar a vida, a gente tinha uma estabilidade, a gente já estudou, a gente já trabalhou, a gente tinha nossa vida ok no Brasil, e podíamos dar uma boa vida para os nossos filhos também no Brasil. Então eu não vim para cá porque eu estava sofrendo, porque eu estava passando fome, porque não.
E eu não vim para cá porque eu não amo o Brasil. Eu sou brasileira, eu amo o Brasil, eu amo minha cidade. Eu amo minha família, meus amigos que estão lá. O meu lugar, eu sempre vou ter lá como sendo a minha casa, o meu lugar é de onde eu vim. Mas eu estou muito feliz de ter conseguido trabalhar isso em mim e de estar construindo uma nova história junto da minha família. Eu sou muito grata pelo meu marido ter comprado de novo esse barulho junto comigo e ter feito isso acontecer. Peço a Deus e oro todos os dias para me manter forte, para que eu seja força não só para mim, mas quanto para eles, para as minhas crianças, principalmente, porque ele é forte também, mas um pelo outro, somos nós dois, um pelo outro, e os dois pelas crianças, né? Então, o meu saldo é positivo. Eu espero que agora 2026 seja um ano lindo, seja um ano maravilhoso. Eu tô com muita esperança. E não só esperança, eu tô com muita vontade de fazer isso acontecer, então eu sei que vai dar certo. Nós vamos ter um ano incrível pela frente. É isso. Se Deus quiser, vai ser um dos melhores anos da nossa vida. Amém. Em nome de Jesus. Nosso e de todos vocês, né, gente? Então, é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Vamos dar uma saída agora para comemorar nosso primeiro mês. Se vocês chegaram até esse momento, se inscreva no canal. A gente está quase batendo os 1000 inscritos. Vamos, gente, ajuda a gente. Compartilha, comenta. Deixa seus bastante. Comentários aí, gente. O que vocês acham sobre o que a gente falou? Vocês têm opiniões diferentes? Se vocês têm outras ideias, outras coisas. Quem tá vindo também? Qual que é o seu sentimento de quem tá chegando? De quem já chegou, de quem tá vindo? Quem um dia pensa em vir, enfim. Comenta aí que a gente responde todos os comentários para vocês aqui. Comenta aqui, chama lá no Instagram, adiciona a gente lá no Instagram também. Pergunta as curiosidades que vocês queiram saber. Eu respondo todas as dúvidas, gente. As pessoas têm me procurado. Isso é outra coisa também diferente. Nosso canal está mais ativo dessa vez, nessa imigração do que da primeira. Eu tenho respondido, eu e ele também, todas as coisas, as dúvidas, dicas, ajuda que a gente puder, o que a gente puder fazer, a gente está fazendo também, então pode chamar a gente lá. Prometo que vou perder a vergonha de gravar dentro dos supermercados e com medo lojas e públicos. E com medo de ser expulso do supermercado, mas ainda é uma trava para mim, mas a gente vai tentar fazer algumas coisas legais aí para vocês. Fica com a gente. Falou! Tchau, tchau.